bem? Você já deve ter ouvido alguma vez na sua vida alguém falar: mas isso não tem lógica. A pessoa se referindo à lógica. Se você assistiu alguma das aulas de filosofia que tem no canal, você deve ter percebido que o tempo todo a gente está sempre argumentando para lá, argumentando para cá, concluindo isso, concluindo aquilo. E é disso que a gente vai começar a falar agora nessa série de vídeos. Falaremos de lógica. E o que é lógica? Não vamos fazer muito suspense. Lógica trata de inferências e argumentos. Claro, você pode ter uma definição um pouco mais sofisticada, mas basicamente é isso. Inferências e argumentos. O que são inferências? Muito mais interessante do que a gente pegar uma definição de dicionário, de livro, é a gente fazer uma inferência. É a melhor maneira de se entender o que é uma inferência, fazer uma. E é o que a gente vai fazer agora. A gente vai pegar um probleminha de lógica e vai descobrir o que é uma inferência. O probleminha que a gente vai ver aqui, ele foi tirado desse livro que está aparecendo agora aí no slide. Um livro muito interessante. Se você gosta do assunto, se você assistir a aula e falar: puxa, adorei ficar quebrando a cabeça com esses exercícios, sugiro que você compre o livro, que é um livro inteirinho com esse tipo de problema. Alguns mais fáceis e outros mais complicados. Então, vamos lá para o probleminha. Quem roubou a pimenta, hein? E esse livro, ele é ambientado no mundo da Alice no País das Maravilhas. Então os personagens são tirados daí. O autor ambientou todos os problemas de lógica nesse contexto da Alice no País das Maravilhas. Bem, aqui está sua farinha, disse o rei satisfeito, de modo que agora você pode fazer as tortas. Então veja, o rei está pedindo para a rainha para que ela faça tortas para ele. Ele já teve alguns problemas com a farinha, mas agora ele achou a farinha e a farinha está lá. Então ele acha que agora vai ter tortas. No que a rainha vai responder: fazer as tortas sem pimenta? É pimenta? Exclamou o rei incrédulo. Quer dizer que você usa pimenta em suas tortas? Veja, um negócio realmente estranho. Como assim pimenta nas tortas? A rainha responde: não muito. E o rei fala: e suponho que ela tenha sido roubada. É claro, disse a rainha. Encontre a pimenta e quando descobrir quem a roubou, corte-lhe. Vamos, disse o rei. Então essa rainha, a rainha da Alice do País das Maravilhas, você conhece. Ela gosta de cortar cabeça. Então, sumiu a pimenta. Ela precisa de pimenta. Onde está a pimenta? Agora vamos atrás da tal da pimenta. Bem, a pimenta tinha que ser encontrada, é claro. Agora, como todos vocês sabem, as pessoas que roubam pimenta nunca dizem a verdade. O quê? Disse Alice. Não a Alice do País das Maravilhas, mas a Alice dessa festa. Nunca ouvi falar disso antes. Então veja, o autor do livro de lógica, ele usa como personagem da trama dele, que é ambientada nesse clima de Alice no País das Maravilhas, uma personagem que se chama Alice. Então aqui ele fez uma brincadeirinha, né? Não é a Alice do livro das Maravilhas, mas é a Alice que está aqui nesse livro. E ela ficou estupefata. Como assim? De onde você tirou esse troço? De que quem rouba pimenta nunca diz a verdade? E o sujeito fala: não ouviu? Perguntei-lhe com falsa surpresa. É claro que não. E tem mais. Não acredito que ninguém mais tenha ouvido. Algum de vocês ouviu falar disso antes? Isso é Alice perguntando às outras crianças que estavam naquela festa. Todas as crianças fizeram o quê? Abanaram a cabeça negativamente. Ninguém nunca tinha ouvido falar nisso. Bem, disse eu, para fins dessa história, vamos presumir que as pessoas que roubam pimenta nunca dizem a verdade. Está bem, disse a Alice meio relutante. Então veja, esse é um dado do problema. Você pode nunca ter ouvido falar nisso? Pode, a Alice também não tinha. Mas o narrador está dizendo, nessa história, essa é uma premissa. Quem rouba pimenta nunca diz a verdade. Então, continuando a história, o suspeito mais óbvio era a cozinheira da duquesa. No julgamento, ela fez apenas uma declaração. A cozinheira, principal suspeita, só disse uma coisa. Ela disse: eu sei quem roubou a pimenta. Supondo que as pessoas que roubam a pimenta sempre mentem,
a cozinheira é culpada ou inocente? Aí você fala, puxa, mas é só isso? Você olha pro lado assim, mas cadê? Como é que eu vou saber se a cozinheira é inocente ou não? Ela só falou uma coisa. Ela disse que sabe quem roubou a pimenta. E daí? Como é que eu chego lá? Pois é, todos os elementos que você precisa para saber se ela é culpada ou não já foram dados. Então eu vou parar por alguns segundinhos e vou pedir para que você pense, antes de continuar assistindo o vídeo. Pense um pouquinho. Se for o caso, você pausa o vídeo que você está assistindo, pega um papel, escreve, quebra a cabeça, para você tentar resolver. Como é que você pode, a partir do que a gente disse até agora, que parece quase nada, você pode concluir se ela é culpada ou não? E aí, já sabe? Conseguiu chegar em algum lugar? Eu vou te ajudar. Veja, como é que a gente sabe se a cozinheira é culpada ou não? Vamos lá. No julgamento, a cozinheira declarou que sabe quem roubou a pimenta. Esse é um dado que a gente tem. Ela disse isso, beleza. Só que você tem outra coisa também. Você sabe que as pessoas que roubam pimenta, elas sempre mentem. Elas nunca dizem a verdade. Então você sabe duas coisas, tem dois dados. E com esses dois dados é possível resolver o problema. Como é que você faz? Qual é a ação que você tem que tomar diante de um problema desse? Vai fazer o seguinte. Você só tem duas possibilidades. Você pode imaginar que, quando a cozinheira disse "eu sei quem roubou a pimenta", essa proposição é verdadeira. Ela está falando a verdade. Ou você pode, quando ela diz "eu sei quem roubou a pimenta", pode ser uma proposição falsa. Ela pode estar mentindo ao dizer isso. São as duas únicas possibilidades. Ou o que ela disse é verdadeiro, ou o que ela disse é falso. Não tem outra. Não tem um terceiro caminho. Só tem duas. E é a partir dessas duas que você vai descobrir se ela é ou não culpada. Então veja. Se a proposição dela, "eu sei quem roubou a pimenta", for verdadeira, significa o quê? Que ela, de fato, sabe quem roubou a pimenta. Então quando ela fala isso, "eu sei quem roubou a pimenta", ela está falando a verdade. Ora, mas aí a gente tem um pequeno problema. Porque quem rouba a pimenta sempre mente. Significa que, no caso da gente considerar que a proposição é verdadeira, e quando ela diz "eu sei quem roubou a pimenta", ela está falando a verdade, ela de fato sabe quem roubou a pimenta. E ela estaria, se ela fosse a culpada, dizendo, ora, a verdade. Só que quem roubou a pimenta mente. Então se ela fosse de fato a ladra da pimenta, ela não poderia dizer "eu sei quem roubou a pimenta". Ela não pode. Ela não pode ao mesmo tempo ter roubado a pimenta e falar que sabe quem roubou a pimenta. Isso é impossível. Segunda possibilidade, ela pode estar falando mentiras. Pode ser uma proposição falsa. Quando ela diz "eu sei quem roubou a pimenta", acontece o quê? Se fosse uma proposição falsa, o que ocorre nesse caso? Significa que a cozinheira, ela, quando diz isso, na verdade ela não sabe quem roubou a pimenta. Mas a nossa proposição aqui é a seguinte, a nossa dúvida é, ela é culpada ou não? A gente quer saber se ela roubou mesmo a pimenta ou não. Quando a gente considera que a proposição que ela disse é verdadeira, inevitavelmente ela precisa ser inocente. Por quê? Foi ela mesma a responsável por roubar a pimenta, ela não poderia dizer que ela sabe quem roubou a pimenta. Porque ela estaria falando a verdade. Só que quem rouba a pimenta, mente. Então, contradição. Não dá, não pode ser. Então ela tem que ser inocente nesse caso. Mas o que acontece se a proposição dela, "eu sei quem roubou a pimenta", for falsa? Ora, significa que você está pressupondo que ela de fato roubou a pimenta, mas ela não sabe quem roubou a pimenta. Veja, como é que a pessoa pode ter roubado a pimenta e realmente não saber que roubou a pimenta? A não ser que ela tenha alguma doença, tenha Alzheimer. Se não for uma situação dessa, é impossível. Significa que, se a proposição "eu sei quem roubou a pimenta" for falsa, ela significa que essa cozinheira não sabe quem roubou a pimenta, ainda que ela tenha roubado a pimenta.
Ora, como isso é possível? Isso é um absurdo. Não é possível que a mesma pessoa que roubou não saiba quem roubou. Portanto, só há uma opção válida aqui. A cozinheira é inocente. Não tem outro caminho. Ela precisa ser inocente. Não tem jeito. Quando a gente considera que a afirmação é verdadeira, o resultado é, ela tem que ser inocente. Quando a gente considera que a proposição é falsa, você chega a um absurdo. Não tem conversa. A resposta para a pergunta se ela é culpada ou inocente é, ela é inocente. Significa que o problema prossegue. A gente não sabe quem roubou a porcaria da pimenta. Então a gente tem que continuar. Portanto, quem roubou a pimenta? Bem, os suspeitos seguintes do rei foram. Então o rei foi atrás de mais alguns suspeitos. Foi a lebre de março, o chapeleiro louco e o leirão. O leirão é uma espécie de ratinho, igual aparece aqui na imagem. Os soldados foram mandados à casa deles, mas nenhuma pimenta foi encontrada. Não acharam nada. Mesmo assim, eles poderiam estar escondendo-a em algum lugar. Pimenta é fácil de esconder. De modo que eles foram detidos com base nos princípios gerais. Então eles foram ao julgamento. No julgamento, a lebre de março afirmou que o chapeleiro era inocente e o chapeleiro afirmou que o leirão era inocente. O leirão resmungou uma declaração qualquer enquanto dormia, mas ela não foi registrada. Então o que a gente tem é: lebre de março disse, chapeleiro era inocente. E o chapeleiro disse, leirão era inocente. Como se constatou, nenhum inocente fizeram uma afirmação falsa e, como estamos lembrados, as pessoas que roubam pimenta nunca fazem afirmações verdadeiras. Além disso, a pimenta foi roubada por apenas uma criatura, foi juntada a mais. Qual dos três é culpado? Se é que algum deles é culpado. Ai meu Deus, como é que eu resolvo isso? Ora, um problema de lógica, você não pode, na verdade, se desesperar. Não pode ter desespero. Porque a lógica envolve etapas. As coisas estão concatenadas, elas estão ligadas. Então você não pode querer dar um passo maior que a perna. Primeira coisa que você faz é, quais os elementos que você tem nesse problema? Você tem 5 elementos. Você tem o fato de que a lebre afirmou que o chapeleiro era inocente. O 2, que o chapeleiro afirmou que o leirão era inocente. Você sabe que quem rouba mente. Você sabe que os inocentes dizem a verdade. E como é que você sabe que os inocentes dizem a verdade? Porque está escrito lá que nenhum inocente fizeram uma afirmação falsa. Então os inocentes dizem a verdade. E por outro lado, a pimenta foi roubada por apenas uma criatura. Fácil. Com esses elementos você é capaz de descobrir se algum deles é culpado e quem é esse sujeito. Como é que você faz? Você pega uma das afirmações e faz exatamente o mesmo passo que a gente fez no caso da cozinheira. Não tem mágica. Vamos pegar a afirmação da lebre. A lebre afirmou que o chapeleiro era inocente. Só tem 2 possibilidades para essa frase, para essa proposição. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Você tem que olhar onde você considera que ela é verdadeira. Que consequências isso traz? Se você considerar que ela é falsa, que consequências isso traz? É isso que você tem que fazer. Então vamos lá. Se a proposição a lebre afirmou que o chapeleiro era inocente for verdadeira, significa o quê? Ora, em primeiro lugar, significa que a lebre é inocente. Por quê? Porque ela estaria falando a verdade. E a gente sabe que os inocentes dizem a verdade. Então a lebre é inocente nesse caso. Mas isso significa também que o chapeleiro é inocente. Por quê? Porque a lebre acabou de dizer isso. E como a lebre não mentiu, ela disse a verdade, pronto, você teria a lebre e o chapeleiro sendo inocentes. Só que isso leva a uma outra consequência. Leva à conclusão de que o leirão também tem que ser inocente. Por quê? Porque o chapeleiro disse que ele era inocente. Então você tem uma série de consequências. Se você considera que a lebre afirmou que o chapeleiro era inocente, se você considera que isso é verdadeiro, é uma proposição verdadeira, necessariamente os 3 são inocentes. Porque quem diz a verdade não mente. Como a lebre disse a verdade, ela não pode ter mentido.
como o chapeleiro, ela disse que o chapeleiro era inocente, não pode ter mentido. Só que o chapeleiro disse que o leirão era inocente. Então pronto, o leirão também tem que ser inocente. Não há culpados aqui. Só que pode ser que a pessoa esteja mentindo. A proposição pode ser falsa. Fácil, claro. É evidente que pode ser falso. Isso não é nenhuma novidade. Então você vai considerar o que acontece se você está diante de uma proposição falsa. Imagine então que quando a lebre disse que o chapeleiro era inocente, ela mentiu. É falso, proposição falsa. Significa que a lebre é culpada. Por quê? Porque quem rouba pimenta mente. Como ela está mentindo, opa, ela tem que ser culpada. Mas veja bem, se essa proposição é falsa e ela mentiu, significa também que o chapeleiro é culpado. Por quê? Porque ao mentir, a lebre indiretamente disse que o chapeleiro era culpado. Por quê? Porque ela falou que o chapeleiro era inocente. Só que se essa proposição é falsa, significa que a lebre mentiu. Ora, em outras palavras, de modo indireto, ela estaria dizendo que não, o chapeleiro não é inocente. Ele é culpado. Ela está mentindo. Opa! Só que isso significaria que teríamos até agora 2 culpados. A lebre e o chapeleiro. Mas isso prossegue, tem mais uma consequência aqui. Se a proposição o chapeleiro era inocente for falsa, o leirão também é culpado. Por quê? Porque nesse caso o chapeleiro estaria mentindo. E ao mentir, porque o chapeleiro disse que o leirão era inocente, inevitavelmente ao mentir, ele estaria indiretamente dizendo: ah não, o leirão não é inocente. Na verdade ele é culpado. Então você teria 3 culpados. Essas são as consequências lógicas. Então você tem a seguinte situação. Quando você considera que a proposição a lebre afirmou que o chapeleiro era inocente, ela é verdadeira, você tem 3 inocentes. Quando você considera que a proposição é falsa, você vai chegar a 3 culpados. Só que um dos nossos dados do problema é que a pimenta foi roubada por apenas uma criatura. Portanto, temos 3 inocentes. As consequências de quando a gente considera a falsidade dessa proposição é um absurdo para esse problema. Porque é um dado. A pimenta foi roubada por apenas um. Se quando a gente considera que é falso deu 3, então esquece. Só sobrou a outra. E a outra diz que são 3 inocentes. Difícil? Impossível? Não. Na verdade vai ficando mais fácil à medida que os problemas avançam. Porque você vai se acostumando com esse modo de pensar, com esse modo de resolver problemas. Então, o problema ainda está de pé. Quem roubou a porcaria da pimenta? Ora, esse realmente é um caso difícil, disse o rei. E ele vai procurar mais suspeitos. Ele vai escolher agora o grifo, a falsa tartaruga e a lagosta. No julgamento, o grifo afirmou que a falsa tartaruga era inocente e a falsa tartaruga disse que a lagosta era culpada. Mais uma vez, nenhum inocente mentiu e nenhum culpado disse a verdade. Quem roubou a pimenta? Veja, agora eu imagino que você já está acostumado ao processo de uma resolução de um problema de lógica. Então vamos lá. Para uns segundos, pausa o vídeo e me diga: quem é o culpado? Primeira coisa que você tem que fazer: colocar na mesa os elementos que você tem disponível no problema. Primeiro, o grifo afirmou que a falsa tartaruga era inocente. Segundo, a falsa tartaruga afirmou que a lagosta era culpada. Você sabe que quem rouba mente, os inocentes dizem a verdade e a pimenta foi roubada por apenas uma criatura. Então vamos lá, você escolhe uma proposição. Você tem 2 ali. Escolhe uma. O grifo afirmou que a falsa tartaruga era inocente. Ela só pode ser verdadeira ou falsa. Claro. Se for verdadeira, o que acontece? Significa que o grifo, que afirmou que a falsa tartaruga era inocente, disse a verdade. Portanto, ele tem que ser inocente, porque a gente sabe que os inocentes dizem a verdade. Então, se for verdadeira essa proposição, o grifo é inocente. Mas tem mais consequências, porque nesse caso, a falsa tartaruga também é inocente, porque foi exatamente isso que o grifo disse. O grifo disse que a falsa tartaruga era inocente, como ele está falando a verdade, ela é inocente. Nesse caso, a lagosta tem que ser culpada. Por quê? Porque foi isso que a falsa tartaruga, que é inocente, e os inocentes dizem a verdade, foi isso que ela disse, que a lagosta era culpada. Então,
Se você considera que a proposição é verdadeira, a conclusão é: você vai ter 2 inocentes e um culpado, que seria a lagosta. Mas é claro que essa proposição pode ser falsa, e você tem que considerar o que acontece quando ela é falsa. Se quando o grifo diz que a falsa tartaruga é inocente, essa é uma proposição falsa, significa que o grifo é culpado, porque estaria mentindo. E quem rouba a pimenta, mente. Então ele teria que ter roubado, culpado. Mas veja, se ele está mentindo, se é uma proposição falsa, a falsa tartaruga também é culpada. Por quê? Porque ao mentir, indiretamente, o grifo estaria dizendo, quando eu falei que a falsa tartaruga era inocente, mentira. Na verdade, ela é culpada. Opa, 2 culpados até agora. Só que isso leva a mais uma consequência. Se o grifo é culpado e a falsa tartaruga é culpada, a lagosta tem que ser inocente. Por quê? Porque quando a falsa tartaruga diz que a lagosta é culpada, ela está mentindo. Ela teria que estar mentindo. Por quê? Porque a gente acabou de concluir que a falsa tartaruga tem que ser culpada. Ou, portanto, ela teria que ter roubado a pimenta. E quem rouba a pimenta, mente. Então, ao mentir, ela estaria dizendo indiretamente, ora, quando eu falei que a lagosta é culpada, mentira. Na verdade, ela é inocente. Portanto, qual é a situação que a gente tem? Quando a gente considera que a proposição, o grifo afirmou que a falsa tartaruga era inocente, se ela for verdadeira, nós temos um culpado, a lagosta. Quando a gente considera que ela é falsa, a gente tem 2 culpados. Mas, de novo, a gente sabe que a pimenta foi roubada por apenas uma criatura. Portanto, a possibilidade de falsidade aqui é descartada, ela é um absurdo. Só há um culpado, e esse culpado é a lagosta. Então, o que é uma inferência? É exatamente esse processo de extrair esses dados que o problema nos dá para chegar a alguma informação nova. Quando a gente estava querendo descobrir se a cozinheira era culpada ou não, o que a gente fez? Primeira coisa, a gente pressupôs que, vamos imaginar que ela é culpada. Pela hipótese 2, qual que é a hipótese 2? Aquela de que as pessoas que roubam pimenta sempre mentem, ela necessariamente tem que ser mentirosa. A gente considera que ela é culpada. Portanto, o depoimento que ela deu, o fato de ela saber quem era o ladrão, teria que ser falso. Mas veja, como é que a cozinheira não saberia de fato quem roubou a pimenta? Se foi ela que roubou. Não dá para isso acontecer. Isso seria impossível. Seria um absurdo. Não tem como. Então a cozinheira vai ter que ser necessariamente inocente. Sabe? Esse processo que a gente fez, se ela disse que sabe quem roubou a pimenta e quem roubou a pimenta mente, com esses 2 dados, você tem ou que ela é inocente, ou você tem um absurdo. Uma pessoa que roubou e não sabe que roubou. Isso não é possível. Esse processo de raciocínio é o que a gente chama de inferência. Isso é inferência. É esse processo. É você olhar o problema, procurar os dados que ele fornece e tentar achar a resposta a partir desses dados. Isso é a inferência. E o que é o argumento? É quando você coloca esses dados, esses processos mentais que você acabou de fazer, de um modo organizado no papel. Imagina que você está colocando ele no papel. Ele segue um certo padrão de escrita. Ele tem que ser apresentado de uma certa maneira. Isso é um argumento. Como é que ficaria o argumento da inferência que a gente acabou de fazer em relação à cozinheira? Ficaria desse jeito, Premissa 1. O que é uma premissa? Premissas são aqueles pressupostos disponíveis, aquelas informações disponíveis que vão justificar, que vão explicar por que a gente conclui determinada coisa. A conclusão é justamente essa informação que a gente extrai desses dados da inferência. Nesse caso, qual é a nossa conclusão? O que a gente extraiu dos dados? A conclusão é que a cozinheira da duquesa é inocente. Essa é a conclusão. Só que isso tem que ser sustentado. A gente fez esse processo. E como é que se coloca isso no papel? Premissa 1. Se a cozinheira da duquesa roubou a pimenta, então ela sabia disso. Beleza. Premissa 2. A cozinheira disse a verdade no julgamento ao afirmar que sabe quem roubou a pimenta. Premissa 3. Sabe-se que aquele que rouba a pimenta nunca diz a verdade. Ora, a partir dessas 3 premissas, você conclui inevitavelmente. Portanto, a cozinheira da duquesa é inocente.
não tem conversa. Isso é um argumento. Todo aquele processo mental, todo aquele processo de inferência que a gente fez, tem que culminar num argumento. Isso você pode apresentar a outras pessoas. É isso que um filósofo faz. Ele tem todo aquele processo de inferência lá, imagina que ele está no escritório dele, pensando, refletindo. Puxa, ele acha uma solução. Mas ele tem que colocar isso no papel. Ele tem que expressar isso, de modo que outras pessoas possam ler e concordar ou discordar e gerar um debate. Para colocar isso no papel tem que ser de modo organizado. E esse modo de organizar essas inferências é o argumento. Portanto, um argumento tem que ter, inevitavelmente, ao menos uma conclusão com ao menos uma premissa. Ele pode ter várias premissas? Claro, mas tem que ter pelo menos uma. Senão, não é um argumento. Não é só você achando qualquer coisa. Um argumento é, você defende algum ponto, mas esse ponto tem que ter justificativa. Ele tem que ter uma premissa. Então, se você quiser estudar bonitinho, o que é um argumento? Ora, um argumento é uma sequência de enunciados, uma sequência de proposições, de frases, na qual um dos enunciados é a conclusão, é aquilo que você está sustentando, que você está defendendo, e todas as outras proposições, todos os outros enunciados, eles são o quê? São premissas. Eles servem para provar, para fortalecer, para dar alguma evidência daquela conclusão. Então, inferência é o processo do raciocínio e argumento é a expressão desse raciocínio. Aí você me fala, poxa vida, muito bacana isso, professor, que legal. Mas quando eu estou lendo um texto, como é que eu sei o que é uma premissa, o que é uma conclusão? Tem alguma coisa que pode me ajudar? Tem alguma dica? E eu te digo agora, tem. Tem algo muito bom para te ajudar, que são as conjunções. Ai meu Deus, gramática, meu Deus, achei que era aula de filosofia, mas tem gramática. Ora, como é que você vai pensar se você não conhece a gramática? Se você não articula adequadamente a sua língua? Então pare de frescura. A gramática, ela te ajuda. As conjunções, especialmente, no caso de identificar o que é uma premissa e o que é uma conclusão. Como que você faz isso? Ora, tem algumas conjunções que são aquelas palavrinhas que ligam frases, digamos assim, de modo simplificado. Elas sempre vão indicar que você, assim que você encontrar essa palavrinha, na frente dela, provavelmente você vai ter uma premissa. Ou na frente dela, provavelmente você vai ter uma conclusão. Por exemplo, aqui tem uma listinha. Porque, quando você encontrar isso num texto, muito provavelmente indica que o que vai ser expresso a seguir é uma premissa. Por exemplo, não temos livre-arbítrio. Bacana. Isso é o que você está defendendo. Isso é a sua conclusão. Por quê? Veja, você olha isso no texto e fala, opa, por quê? O que vai vir agora é o que está justificando, é o que está ajudando a sustentar o que eu acabei de defender. Por quê? Tudo é determinado. Então, se você for escrever isso em forma de argumento, tudo é determinado. Portanto, não temos livre-arbítrio. Premissa 1, conclusão. Por exemplo, você diz, por que tudo é determinado, vírgula, tem que ter vírgula, não temos livre-arbítrio. O porquê aqui continua indicando uma premissa. A conclusão é aquilo que você defende. Premissa é aquilo que sustenta o que você está defendendo. Quando você achar um porquê, é muito provável que o que vai ser escrito logo em seguida é uma premissa. Assim como quando você olha logo, que é uma conjunção muito utilizada em lógica. Penso, logo existo. O que é logo? Logo é aquela palavrinha que normalmente antecede uma conclusão. Significa que se olhou lá no texto um logo, opa, você já espera que vai vir uma conclusão. Então olha aqui, tudo é determinado. Logo, não temos livre-arbítrio. Premissa, depois conclusão. De tudo ser determinado, segue-se que não temos livre-arbítrio. Segue-se que também é uma forma de indicar conclusão. Ao você estudar essas conjunções, essas palavrinhas, essas coisinhas pequenininhas aqui, quando você pegar um texto, te ajuda, assim que você bate o olho nelas, a começar a identificar, opa, aqui deve ter uma conclusão, aqui deve ter uma premissa. Vou te dar um exemplo. Você pega esse textinho aqui, um textinho simples, coisa trivial. Devemos economizar água porque é um dos recursos naturais mais valiosos do nosso planeta. É fonte de vida para a humanidade. Embora a maior parte do nosso planeta esteja composto de água, a maior parte dessa água é salgada e outra grande parte se encontra congelada nos polos. E apenas uma pequena parte está disponível ou acessível para consumo. É por isso que não se deve ser desperdiçada.
Boas práticas de economia de água devem ser implantadas imediatamente. As boas práticas diárias contribuem para a utilização de forma mais racional de um recurso que fica cada dia mais escasso. E aí, você consegue encontrar algumas conjunções que podem te ajudar? Claro que consegue. Olha lá, você tem um porquê e um por isso. O que o porquê indica? O porquê costuma indicar que o que vai vir na sequência é uma premissa. Porquê indica premissa. Na nossa tabelinha de novo, tabelinha das conjunções. Porquê? Aqui, ó, indicador de premissa. Você também encontrou um por isso. Por isso significa o quê? Está aqui na listinha. Por isso normalmente indica conclusão. Então você volta para o seu textinho. Ora, qual é o argumento que está aqui presente? Ora, por que então indica premissa? Então a premissa vai ser, é um dos recursos naturais mais valiosos no nosso planeta. Bacana. E qual é a conclusão? O que você está querendo dizer? Ora, a conclusão aqui está logo na primeira frase. Devemos economizar água. Se você olha o por isso está dizendo devemos economizar água de uma outra maneira. Ela não deve ser desperdiçada. Então todo esse textinho aqui é um argumento muito simples. A premissa é, você tem aqui um dos recursos naturais mais valiosos do nosso planeta. Só uma pequena parte dele está disponível, por isso que ele é tão valioso. É a premissa 1. Qual é a conclusão? Se ele é tão valioso assim, ele deve ser economizado. A água deve ser economizada. É isso. É difícil? Não é. Esse texto é um texto argumentativo. Ele tem uma conclusão. É claro, você vai ter textos em que a argumentação é mais sofisticada, você tem mais premissas, mais conclusões. Aqui é bem simplesinho. Já que a água é extremamente importante e é um dos recursos mais escassos, limitados, mais valiosos do nosso planeta, a conclusão é que você deve usar essa água com cuidado. Ela deve ser economizada. Simples. Fácil. Não é difícil. Lógica não é um bicho de 7 cabeças. Então, já que agora você sabe o que é exatamente uma inferência, o que é um argumento, será que todo tipo de enunciado, não importa de qual tipo ele seja, serve para compor, para formar um argumento? Será que qualquer enunciado vale para a lógica? Pois é. Isso é o que a gente vai responder na próxima aula. Até lá!